nosso mesmo condomínio, nós vivenciamos como uma pessoa recebeu o carro com uma família morta na parte de trás, porque ele não quis pagar resgate. Aí eu saí, mas não saí pegando a mala, tchau. Infelizmente deu aquele barulho na minha casa, eu não estava, né? Na casa dos meus pais, vieram, meu pai que falou para mim sair do país. Foi por causa do meu filho, ele nasceu com uma deficiência física. Lamentavelmente ele é no meu país, você tem que pagar por tudo. Mulheres que deixaram seus países e vieram para o Brasil com a mesma missão: recomeçar a vida. E que barulho é esse na sua casa? Isso vai passar também? Chegou militar, mas eu não gosto muitíssimo de detalhe, por causa ainda a família está lá, né? Depois da perseguição que eu sofri, política, que eu fiz a travessia para o país vizinho, que é Angola. E de lá que me apaixonei pelo Brasil e decidi vir para cá. Eu não conseguia visitar minha mãe porque eu tinha medo de ser sequestrada ou de lo que aconteceu com a Miss Mundo, que colocaram coisas no caminho, o pneu estourou e ela foi assassinada. Gênesis Carmona tinha 22 anos e morreu depois de passar dias internada. 11 anos trabalhando como terapeuta na Venezuela. Então isso fez um dia reflexionar, em dezembro exatamente, há 2 anos atrás, que era momento de fazer terapia em mim. Esse projeto começou quando eu fiquei mãe, 21 anos, lá na minha casa, a casa dos meus pais. Era como eu desonorei eles. Eu fui casada. Fiquei grávida, humilhação, rejeição da família, dos amigos. Foi horrível. Eu vi que eu voltei a trabalhar, eu vi que eu fui Miss. Falei, poxa, eu pensava que isso não ia acontecer. Falei, mãe, como eu, vamos na luta, vamos levantar a cabeça. Não foi fácil, foi complicado no início. Graças a Deus conheci pessoas maravilhosas, principalmente gente brasileira assim mesmo, que me deu muita força, me apoiou bastante. Posso considerar uma família mesmo hoje em dia. É uma luta constante, né? Mas é uma luta que eu aprendi a sobrelevar. Hoje em dia, meu filho mais velho já tem 20 anos, qual ele me ajuda também, trabalhando, fazendo faculdade. Foi difícil o idioma, foi difícil adaptar-nos à cultura de vocês, de as pessoas quererem entender, porque muitas pessoas entendem, mas assim falam, o quê? O que está falando você? E essa sua vontade de ajudar o próximo continuou quando você chegou aqui no Brasil. Você começou a fazer parte de um projeto que se chama Empoderando Refugiadas. O que é isso? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz a minha transferência para a Caritas São Paulo. Aí eu fiz parte desse grupo das mulheres, Empoderamento Mulher Refugiada. Então esse projeto era para colocar as mulheres no mercado do trabalho. Aí o sonho que eu tinha começou a brilhar mais. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto recruta algumas mulheres refugiadas, a gente faz workshop, ensina a gente como se manter na hora da entrevista, eles ensinam muitas coisas, nos ensinam também, daí que eu consegui saber meus direitos como mulheres. Hoje em dia eu moro numa casa de aluguel com meus 4 filhos. Meu filho mais velho já me ajuda em alguma coisa. Eu trabalho aqui, meu outro filho está fazendo faculdade também e ainda mais tenho os 2 pequenos. Mas sempre lutando. A primeira vez que vendi bolo foi muito engraçado porque ela me falou assim, Mari, você não vai conseguir vender bolo. Eu, por quê? Bolo de café a gente não compra quadrado em travesseira. Eu falei, não acho. Bolo é bolo, às 4 da manhã todo bolo é bom com café.
Increíble, yo no vendí ni un trozo de bolo ese día, volté para casa. Ao dia seguinte eu fiz a mesma receita, mas com buraco no meio. Fez diferença total. Diferença total. As pessoas já às 4h30 eu não tinha bolo. Olha, mamacita, te amo. Tiene, es de frutas y de chocolate. A gente pode dizer que você passou a vida lutando? Sim, a minha vida toda foi assim. Me dá até vontade de chorar, porque até eu falava, Deus, até quando isso vai parar? Da forma até sair do meu país, atravessando aquele grande rio, no barco, entrando na fronteira, no mato, ela na Kombi, chegando lá, conheci uma pessoa, essa pessoa me ajudou a entrar no Brasil, me dedicando, achando que ia viver uma vida de casal como um sonho de algumas mulheres, e me separando 3 anos, me encontro hoje com 5 filhos. Aí eu me vejo aquela outra prudência que sonhava poder fazer aquele projeto para ajudar a Jovem Mãe. Eu me vi voltando de novo com aquela história. Eu vi, poxa, essa história é minha mesmo. Porque hoje você é uma mãe solteira. Sim. Se você crê no que você quer ser, não tem ninguém que pare você. Não tem ninguém. Eu me sinto batalhadora. Eu fico orgulhosa de todo o que he logrado, lo que he logrado, de ser reconocida em vários lugares como chef venezolana. Dizem que está difícil. Hoje está, mas amanhã vai ter alegria. E é assim que eu enfrento a minha vida. E a força é acreditar em si mesmo. Eu mesma não acredito o que eu consegui. Não vamos falar assim na parte material, porque parte material praticamente não consegui nada. Vou falar na parte mulher. Na parte mulher, mãe, guerreira, que toda mulher é. Independente da nacionalidade, independente de raça, independente de religião, todas nós temos uma guerreira dentro de nós. Lutamos, enfrentamos tudo que tivemos que enfrentar, choramos, sim, rimos também, caímos, mas o mais importante é que quando a gente se ergue mais forte a cada dia.